sentindo a presença de Deus tremendo. Eu creio que Deus já está fazendo, já fez, né? Já fez. A Bíblia diz que antes da fundação do mundo, Ele já fez tudo. Só que a gente, muitas das vezes, a desfocação das nossas vistas, não consegue enxergar o que Deus já fez por nós. Deus, Ele fez muitas coisas, vai continuar fazendo. E Ele tem os seus preceitos. Eu glorifico a Deus por essa oportunidade, que muitas das vezes é única, né? Deus continue abençoando a cada um de nós de uma forma especial. Amém? Mas Deus tem muito mais para nós. Pegue a sua Bíblia, você que tem. Vamos meditar um pouco hoje. Algo de Deus para nós. Livro de 1 Reis. Capítulo 2. 1 Reis, capítulo 2. A gente se esforça, amado, para fazer aquilo que Deus Ele quer que a gente faça. Porque o reino de Deus é tomado por esforço. Não é fácil, mas a gente se esforça. Amém, amados? Amém. Capítulo 2, a partir do versículo 36. Se quiser ficar em pé, fique. Se quiser ficar sentado também, fique. Fique à vontade. Amém? O importante é que a gente venha compreender o que o Espírito Santo quer falar conosco. Glória a Deus. A gente vai ler até o 46, amado. Depois eu venho lendo algumas passagens para a gente identificar o que Deus está trazendo. Porque a Bíblia, assim, amado, ela por si só, ela se revela. Né? Agora a gente busca, tipo um quebra-cabeça para poder juntar as coisas. Então diz assim, a partir do versículo 36, diz: Depois mandou o rei chamar Simei e lhe disse: edifica uma casa em Jerusalém e habita aí. Daí não saias, nem para uma parte, nem para outra. 37. Porque há de ser que no dia em que saíres e passar o ribeiro de Cedron, fica sabendo que serás morto. O teu sangue cairá, então, sobre a tua cabeça. 38. Simei disse ao rei: boa esta palavra. Como disse o rei, meu senhor, assim fará o teu servo. E Simei habitou em Jerusalém muitos dias. 39. Ao cabo de 3 anos, porém, 2 escravos de Simei fugiram para Aquis, filho de Maca, rei de Gate, e deram parte a Simei, dizendo: eis que teus servos estão em Gate. 30, 40. Então Simei se dispôs, abordou o seu jumento e foi a Gate, pegou aqui em busca dos seus escravos, e trouxe de Gate os seus escravos. 41. Foi Salomão avisado de que Simei de Jerusalém fora a Gate e já havia voltado. 42. Então mandou o rei chamar a Simei e lhe disse: não te fiz eu jurar pelo Senhor, e não te propustei, dizendo: no dia em que saíres de uma ou de outra parte, ficar sabendo que será morto? E tu disseste: boa esta palavra que ouvi. 43. Porque
pois não guardaste o juramento que o Senhor, nem a ordem que te dei. 44. Disse mais o rei a si mesmo: bem sabes toda a maldade que o teu coração reconhece que fez a Davi meu pai, pelo que o Senhor te fez recair sobre a cabeça a tua maldade. 45. Mas o rei Salomão será abençoado, e o trono de Davi mantido perante o Senhor para sempre. E o 46. O rei deu ordem a Benai, filho de Joada, o qual saiu e arremeteu contra ele, de sorte que morreu. Assim se firmou o reino sobre o domínio de Salomão. Amém, amados? Tome seu assento em nome do Senhor Jesus. É uma mensagem, e pela extensão do texto e os seus contextos, não é fácil. A pessoa, muitas das vezes, ela lê, e a interpretação, muitas das vezes, não condiz com o que ela lê. Porque o Espírito Santo, ele trabalha na vida de cada pessoa de uma maneira. Eu me lembro que, na minha jornada, a minha experiência com Deus, com o tempo que você vai passando com Deus, buscando de Deus, Ele vai instruindo você, Ele vai ensinando você, Ele vai afinando o seu ouvido para você ouvir melhor, tirando as escamas dos seus olhos, abrindo o seu entendimento, dando experiência para que você venha estar de fato, de verdade, sendo uma pessoa aprovada na presença de Deus. Porque as coisas de Deus, amado, é muito sincero. As coisas de Deus é muito delicado. E pelo fato de muitas das vezes a gente ficar desapercebido de certas coisas, a gente sofre um pouco para poder aprender. Então eu me lembro que quando certas feitas, eu já, pela misericórdia de Deus, a gente anda pregando, e Deus, ele foi me instruindo, dizendo que não era daquela maneira que eu deveria pregar. E eu ouvi Deus e procurei me esforçar para botar aquilo que Ele queria que eu fizesse. Eu pregava, mas tão rápido, que depois que eu acabava de pregar, eu sentia uma dor de cabeça tremenda e perguntava a Deus o que era. Era a maneira que Deus queria, que não queria que eu fizesse daquela maneira. E eu fiquei insistindo. E uma vez ele disse para mim: eu não quero você pregando desse jeito, porque eu tenho uma obra, eu tenho um chamado específico para você. E Deus, ele me moldou, amado. Eu fui dando espaço, assim como Deus, ele quer que você dê espaço para ele. Cada um tem uma maneira, você que tem que buscar de Deus a maneira que Deus quer que ele trabalhe na sua vida. E Deus, ele me usa agora, assim, eu louvo a Deus, me sinto bem, eu gosto dessa maneira que Deus, ele trabalha na minha vida. Mas, voltando aqui, amado, a interpretação desse texto, a Bíblia nos fala aqui nesse capítulo 2 que Davi, ele já estava já para morrer, seguir os caminhos dos mortais e ter uma nova vida, porque ele viveu uma vida independente dos erros dele, ele viveu uma vida com Deus. Então ele chama o seu filho Salomão e começa a explicar, a conversar com ele a respeito de muitas coisas que estavam acontecendo dentro do reinado, dentro do governo dele.
que era para Salomão ter cuidado com muitas coisas que estavam acontecendo. Porque tinha certas pessoas que estavam ali com ele, que não aceitariam o governo de Salomão. E outras pessoas que estavam com ele estava dando a oportunidade porque ajudou muito no ministério, no governo dele. E começa a explicar para Salomão. E Deus chama Salomão, pela sabedoria dele, Salomão começa agora a fazer uma limpeza dentro do reino. Começou a tirar comandante, general, começou a tirar até sacerdote de dentro do reinado. Porque era um novo governo. E é assim, amado. A Bíblia não muda. A Bíblia é antigamente, ela é hoje e será até o reino futuro. Oh, glória a Deus! A Bíblia nunca perdeu a validade. Sempre será do jeito que ela é. Você vê que se descobre alguma coisa dentro da ciência, chega um certo período que aquilo fica obsoleto. Tem que haver uma renovação. A Bíblia não, por si só, ela se renova o tempo todo. E você vê o governo hoje, quando se coloca um presidente de uma nação, automaticamente toda a bancada, vários setores, de várias áreas, tem que trocar o diretor, o gerente e assim por diante. Então Deus chamou e pela vida de Davi e de Salomão você vai ter que fazer uma nova limpeza, porque o entendimento que Deus me deu talvez compareça, ou seja, quase igual ao seu, não é igual ao seu, mas seja igual. Mas eu analisando, amado, nesse capítulo 2, eu percebi, no verso 4 diz assim, ó, Davi conversando com o filho, para que o Senhor confirme que a palavra que falou de mim, dizendo, se teus filhos guardarem o seu caminho, para andar perante a minha face, fielmente, de todo o seu coração e de toda a sua alma, nunca te faltará sucessor ao trono de Israel. Deus estava dizendo pela boca de Davi, instruindo ao seu filho, dizendo, olha, tudo o que Deus falou a respeito de mim vai se cumprir em você, nos seus filhos, na geração que vim, mas se forem fiéis. Glória a Deus! Ou pelo menos se esforçar, amado, para ser fiel a Deus. E não é só, às vezes a pessoa tem uma impressão de ser fiel, às vezes só em dízimo, em oferta, que é um assunto que deveria, ter até mais uma expansão futuramente. A gente vai estar falando isso biblicamente, o que é dízimo e o que é oferta. Os preceitos de Deus, amado, as coisas de Deus têm que ser interpretadas com humildade, com diligência. Não é só simplesmente você pegar e ler ou ouvir de qualquer maneira. Mesmo que eu esteja aqui falando, amado, você tem que chegar em casa, pegar a Bíblia e vai analisar o que eu falei. Foi isso que Davi disse, olha, o Senhor me confirmou a palavra, e Ele vai falar para vocês se de fato, de verdade, tudo que Ele fez da minha vida, Ele cumpriu. E Davi e Salomão acatou aquilo, amado.
e começou a trabalhar, a fazer uma limpeza na casa de Deus, foi tirando, mudando todas as coisas, para que ele viesse a ter um reino sucedido. Enquanto você não conseguir tirar aquilo que está atrapalhando, amado, na sua vida, você sabe o que é. Deus, ele quer fazer uma expansão, ele quer fazer com que o reino dele venha ter uma expansão na sua vida, mas você tem que tirar algo de dentro de você. Você tem que tirar algo que está atrapalhando o trabalhar de Deus. E Deus, ele foi usando Davi, e Davi chegou ao ponto aonde a gente quer entender sobre este homem que a gente vai falar Simei. No versículo 8, amado, ele diz assim: eis que também contigo está Simei, filho de Gera, filho de Benjamim, de Bauri, que me maldisse com dura maldição no dia em que eu ia a Manaim. Porém, ele saiu a encontrar-se comigo junto ao Jordão. E eu, pelo Senhor, jurei, dizendo que eu não mataria a espada. Dentro dessa trajetória que Deus deu por Davi ao seu filho Salomão, amado, algumas pessoas foram mortas, mas algumas Salomão poupou. Davi, imagine, amado, comigo, o presidente ou governador passando, acometido aos comandantes, toda a guarda dele, e chega uma pessoa e começa a escandalizar o governo, o presidente ou a autoridade. Você já viu por filme e até na vida real, quando se chega uma autoridade em um certo país, tem até atirador de elite que fica de longe. Ninguém pode encostar, tem uma certa divisão. Aquele homem, ele veio, segundo a Bíblia diz lá em Samuel capítulo 16, amado, 2 Samuel 16, que ele começou a apedrejar a Davi, jogar lodo sobre Davi, porque ele morava na casa de Saul, e Saul tinha morrido, e agora quem estava no governo era Davi. Então ele não gostou da troca de governo. Então Davi aprendeu aquela experiência e disse: olha, Salomão, assim aconteceu com Saul, vai acontecer que certas pessoas também vão ser colocadas diante de você, então tenha cuidado. Davi poderia muito bem, os soldados de Davi eram sanguinários, amados. Mataram os seus próprios companheiros, como a Bíblia diz aqui no versículo 28, que Joabe, amado, por não perder o cargo, ele matou seus comandantes de Judá e Israel. Ele matou seus próprios colegas de autoridade. Será que ele não poderia também matar esse homem, Simei? É o que eu estava analisando. Por que ele não matou aquele homem? Porque aqui há uma história, amado. Aqui é uma realização de quê, amado? O nome desse homem, Simei, no original hebraico, significa famoso. Sabe, quer ser uma pessoa famosa? Quando chega de um lugar, todo mundo quer se apresentar, quer um autógrafo. Porque em Israel é uma tradição, mas devido ao nome que você tinha, era que sua vida corria, ou que você era reconhecido. Então ele levava aquilo no peito, dizendo: meu nome é famoso. Ele se vestiu da capa do nome dele.
O que eu estava analisando é que Deus, amado, assim como Davi, Ele dá várias chances para mim e para você. Glória a Deus. Não é uma, não é duas. O próprio Jesus, os discípulos chegou até Jesus e disse: Senhor, quantas vezes nós devemos perdoar? 7, como a lei de Moisés diz? Jesus disse: não, é 70 vezes 4.900 vezes. E muito mais. Mas Davi deu uma oportunidade, assim como Deus está dando todos os dias a oportunidade para mim e para você. Todos os dias. Eu estava buscando de Deus, amado, a interpretação desse texto, para a gente entender. Eu fiz alguns grifes aqui para a gente entender sobre isso aqui. Você está entendendo o que eu estou falando, amado? Amém? O versículo 36 diz assim: depois mandou o rei chamar Simei e lhe disse: edifica uma casa em Jerusalém e habita aí, e daí não saia nem para uma parte nem para outra. O versículo 37 diz: porque há de ser que no dia em que saíres e passarem o ribeiro de Sidom, seu grifeiro. No 38 diz: Simei disse ao rei: boa é esta palavra. No 39, ao cabo de 3 anos, versos 44, foi Salomão avisado. 44, bem sabes toda a maldade que o teu coração reconhece que fez a Davi, meu pai. E o 46, o rei deu ordem a Benai, filho de Joade, o qual saiu e arrebentou contra ele, de sorte que morreu. Assim se firmou o reino sobre o domínio de Salomão. Então, dentro disso aqui, amado, Deus me trouxe algumas coisas que foi benefício está sendo para mim. E eu acredito, se você estiver entendendo o que o Espírito Santo está falando com você, amado, você também vai ser bem sucedido. A primeira coisa é aqui, amado, no versículo 37, o limite que Deus deu para ele. O que é limite, amado? Eu estava pesquisando que limite é uma linha. Ela pode tanto se fechar como abrir. O limite é o quê? É um quadrado. Isso aqui é o limite. Está vendo? São 4 partes. E aqui. Isso é um limite. Esse limite, amado, ele pode se abrir como pode fechar. Mas ele não pode se tocar. Porque ele não passa a ser mais o limite. Ele chega até o mínimo do mínimo. A fronteira do Brasil com a Argentina, Paraguai é um limite. Jesus, ele usando pelo Espírito Santo o servo dele, ele disse: ficai em Jerusalém. Ele deu um limite para o servo dele, dizendo: fique em Jerusalém. Até que do alto sejam revestidos de poder. Mas enquanto você não tiver, amado, cheio de poder, você não vai poder sair, o seu limite não vai poder ampliar.
Ele disse: enquanto vocês estiverem em Jerusalém, esse é o seu limite. Mas vai chegar uma hora que o seu limite vai ampliar para a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então Deus, Ele deu um limite para mim e para você. Eu poderia citar aqui, amado, pegar esses limites e colocar. Mas você sabe qual é o maior limite que está atrapalhando você? Deus deu um limite pela vida de Davi a Sinei, depois passou para Salomão. Ele disse: você vai habitar em Jerusalém, viu? Você não pode sair de lá, esse é o seu limite. Tem uns que Deus dá um talento, né? Outros é 3. E tem outros que Deus dá 5 talentos. Você sabe o limite que Deus colocou você. Você quer que eu refresque a sua mente, amado? O que é o limite? Você está dentro de uma pureza. Você é puro, Deus te chamou. Eu acredito que todo mundo aqui já aceitou Jesus. Você está dentro de uma pureza. Deus colocou você limpo, dentro de águas limpas. E Ele disse: o seu limite é aqui, amado. O tempo todo você vai beber dessa água. O tempo todo você vai ser purificado, vai ser lavado. Não saia desse limite. Se você sair, você vai se sujar. Você vai aprender coisas que você não deve. Foi como um filho pródigo. Ele tinha um limite com o pai dentro da fazenda, mas ele disse: eu quero sair desse limite. Ele pagou o seu preço, amado, e entendeu que ele tinha que voltar e ficar dentro do limite que ele foi colocado. Deus te chamou, amado. Na seara é grande, dá para todo mundo. Mas tem um limite. Tem algo que não pode ser feito. Dentro da pureza, amado, você não pode estar de meios pensamentos. O Salmo 84, amado, os filhos de Coré registraram, versos 10. Mais vale um dia só nos átrios do Senhor. Não é no santo dos santos, não, viu? Nos átrios do Senhor. Ou seja, alguns passos, alguns metros do santo dos santos que era aquela época, do que muitos dias lá fora. Ele ainda diz: mais vale, José, ficar só na porta da tenda da congregação, só na porta ouvindo a palavra de Deus, do que eu estar lá fora aprendendo coisas que só vai destruir a minha vida espiritual, destruir a minha família, destruir o meu caráter. Eu aprendi uma coisa com o Espírito Santo, amado. Nós somos em uma linguagem que a gente entende. É muito mais que isso, mas uma linguagem que a gente entende é que a gente é 100% espiritual e 100% natural. Quando a gente procura entrar na presença de Deus, use os 100% ou 1000 ou 1 bilhão que você tem de porcentagem espiritual na presença de Deus.
Mas quando você está no seu mundo secular, porque é uma realidade, a gente usa a nossa naturalidade. Tem o espiritual que vem que nos ajuda. Mas quando você entrar na presença de Deus, eu não estou falando aqui na igreja só. Estou falando quando você entrar na presença de Deus, em cada trabalho, aonde você estiver na rua, você sentiu que aquele é o momento que Deus está dando para você, você tem que entrar com todas as suas forças. Oh, glória a Deus, aleluia. Porque é o limite que Deus está envolvendo você, amado. Tem um horário que Daniel me falou, 8h30. Mas, Daniel, eu gosto de ser obediente, amado. Ainda tem 1, 2, 3, 4, 5 tópicos para falar. Mas é necessário que você fique dentro do limite de Deus. Eu vou dar bem por cima para a gente entender, amado. Simei disse no versículo 37, porque há de ser que no dia em que sair você for o limite. 38 diz, Simei disse ao rei, boa esta palavra, ao juramento que ele fez. Ele estava entendendo que o rei estava beneficiando ele, é ou não é? Ele disse, boa esta. Então, você está entendendo, né? Essa palavra é boa ou não é? A palavra de Deus é boa ou não é? Ela é boa demais. Essa palavra, amado, quando ela é carregada de unção, ela cura, liberta, transforma, muda a família, muda caráter, muda tudo. Então ele disse, boa é essa palavra. Então ele estava entendendo que ele estava sendo perdoado os pecados. Ele disse, não, eu vou ficar dentro do limite e eu vou ficar com essa palavra. A palavra de Deus, ela é boa. Fique com ela. 39, só é por cima para poder adiantar aqui, viu? Ao cabo de 3 anos, tempo, ele disse, tem um limite, a palavra que era boa e o tempo. O que é o tempo? É a medida de duração dos seres humanos. Há um tempo, tantas coisas que Deus me falou nessa corrida, já falou com você, hein? Tantas coisas, faça isso. Você disse, eu vou fazer. Aí o tempo foi passando, e a gente vai se esquecendo, né? Da aliança que fez com Deus, do juramento que a gente fez. Senhor, não minto mais. Eu não falo mais disso. O tempo passou, amado. E a gente esquece de muitas coisas que a gente falou com Deus. Então é tempo de a gente olhar lá na gaveta, puxar a gaveta e olhar o que foi que a gente fez há um tempo atrás. Aquilo que, mas eu vou me empenhar, eu vou orar, eu vou buscar mais, eu vou ter 3 dias de oração todo dia. O tempo passou, amor. Que é uma coisa que mais chamou a atenção de você. Um dia eu disse para Deus, amado, eu não vou mais pregar. Acabou, eu não quero mais. Glória a Deus. Gilson foi lá e disse, não, rapaz, você não, Jair, você não pode. Digo, rapaz, não, mano, quero não. Não, rapaz,
Deus tem um chamado com você e tal. Eu digo, pô, Deus, é porque às vezes a gente vai passando o tempo, a gente vai esquecendo daquilo que Deus chamou a gente, vai se esfriando. Mas o tempo, ele é amigo e inimigo. Ó, 41. Foi Salomão avisado. Perceba que tem muitas pessoas que estão olhando você, não? Muitas. A Bíblia diz que a gente é rodeado de uma busca de testemunho. Mas eu não estou dizendo de seres humanos, não. Ser humano a gente sabe que fala muito da gente. Estou falando, amado, que tem pessoas, seres espirituais que estão esperando só uma oportunidade de a gente sair da linha de limite para pegar a gente. A Bíblia diz que o diabo fica ao derredor, fora do limite, esperando. Uma oportunidade, só uma. Então ele foi avisado que tinha saído. Você acha que tem demônios, amado? Ele está preocupado com quem está lá fora, não é com quem está já na presença de Deus. Assim que ele ouviu a oportunidade, saiu, ele veio com 7 piores do que ele, para destruir e acabar com tudo. Salomão foi avisado. Sabe o que tinha no coração de Salomão, amado? Eu estava analisando. Ele tinha misericórdia, tinha, mas ele estava com certo receio no coração dele, porque esse homem tinha desonrado o pai dele. Então, como naquela época era uma época sanguinária, ele disse, se ele der uma oportunidade, eu vou arrancar a cabeça dele. Só para adiantar aqui, amado. Versos 44. Bem sabes toda a maldade que o teu coração reconhece que fizeste a Davi, meu pai. Antes de ele, de Salomão, sentenciar ele, trouxe a lembrança dele, o que foi que ele fez. Para dizer, eu estou sendo pego de surpresa. Jesus não vai tomar ninguém por inocente. Ninguém. Todos vão prestar conta diante de Deus. Tudo que fez, tudo que disse. O próprio Jesus, em João capítulo 12, a Bíblia diz que ele não veio para julgar o mundo. As próprias palavras das pessoas que estão sendo escritas para no grande dia ser julgado pelas próprias palavras e intenções do coração. Então ele lembrou para si mesmo, olha, você fez isso, você lembra quando você estava lá em Bauri? Meu pai estava descendo para Jerusalém, parou em Maim, aí você começou a amaldiçoar ele? Você lembra o que foi que você falou? Eu ia ficar dentro de Jerusalém, eu não poderia sair, você disse o que? Boa essa palavra. Você está lembrando de tudo que você fez? Imagine eu e você diante de Deus, qual vai ser o meu e o seu argumento. Você dizer, Senhor, eu fiz isso. Espera, deixa eu ver aqui. Aí, puxa, eu vou para aqui. Está escrito que você fez isso e isso, e não confessou e não deixou. Senhor, que dia foi aí Jesus abre a tela espiritual e mostra lá você lá?
Eu chamei sua atenção, bati no seu coração e disse: Maria, João, Jairton, eu estou sinalizando para você sair desse erro. Confesse, deixe, porque eu sou misericordioso, mas você não quis. Ficou guardando no coração. Não vou perdoar, não. Eu não vou fazer isso, não. Então, diante de Deus, amado, ninguém vai escapar. Então, é tempo de eu e você entender que Jesus nos chamou. E vou concluir aqui, amado. No verso 44, o rei deu ordem a Benai, filho de Joada, o qual saiu e arremessou contra ele, de sorte que morreu. Assim se firmou o reino sob o domínio de Salomão. Toda desobediência, amado, todo desobediente, ele paga o seu filho desobediente. Paga preço com o pai, paga preço com a sociedade, e paga preço com o próprio Deus. Então, amado, dentro disso tudo, para a gente concluir, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Toda vez que você peca, você está desobedecendo a Deus. Eu quero te chamar, você que entendeu essa palavra, que há limite para você. Não se preocupe, o limite que vai ampliar é Deus. Fique dentro do limite dele. Há limite, tem um tempo de Deus, tem um tempo nosso. A gente não pode esquecer do que a gente fez. E a gente prometeu aquilo especial para Deus e continuar. A gente tem as lembranças, a gente tem que ser obediente, não é a homem, irmão. Seja obediente à palavra de Deus. O homem ele sempre vai falhar, mas Deus nunca ele vai falhar. Eu quero convidar você, amado, que entendeu a palavra, para você vir aqui na frente que a gente vai orar junto. Você que entendeu, vem aqui na frente, amado. Daniel, puxa um pouquinho, ó.